Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Então vamos falar mais um pouquinho sobre o núcleo de eucariontes. Nós vimos na aula anterior, na primeira aula sobre núcleo, que a cromatina é um conjunto de cromonemas ou cromossomos descondensados. E durante a divisão ocorre a condensação dos cromossomos e a cromatina se transforma em um conjunto de cromossomos. Se pegarmos uma célula nossa em divisão, nós vamos visualizar 46 cromossomos, que podem ser divididos em 23 pares. Cada par de cromossomo tem cromossomos com o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma posição do centrômero e a mesma sequência de genes. Esses cromossomos que formam o par são os cromossomos homólogos. No óvulo da sua mãe existiam 23 cromossomos, no espermatozoide do seu pai 23 cromossomos. Cada cromossomo que estava no óvulo da sua mãe encontrou um homólogo no espermatozoide do seu pai. 23 cromossomos do pai mais 23 cromossomos da mãe, 46, formando 23 pares de cromossomos homólogos. Tá? Então, no par de homólogos, um cromossomo vem do pai e o outro cromossomo vem da mãe. Homologia significa semelhança. Cromossomos homólogos são cromossomos parecidos. O que diferencia um homólogo do outro é o DNA que cada um deles carrega. Deixa eu mudar de ponteiro aqui. É o DNA que cada um deles carrega. O DNA que está aqui no homólogo de origem paterna é parecido com o DNA que está no homólogo de origem materna. Tá? Então, eles têm DNAs parecidos, porém diferentes, certo? Os cromossomos homólogos, turma, eles têm genes para a mesma característica no mesmo lugar. E lugar ocupado por um gene no cromossomo chama-se locus gênico. Então, se nesse locus gênico, se nesse lugar no homólogo de origem paterna, eu tenho um gene para a cor do meu olho, no mesmo lugar, no mesmo locus, no homólogo de origem materna, tem que ter um gene para a cor do meu olho. Se nesse locus, no homólogo de origem paterna, eu tenho um gene que determina o formato do lóbulo da minha orelha, no mesmo locus, no homólogo de origem materna, eu tenho que ter um gene que determina o formato do lóbulo da minha orelha. Então, cromossomos homólogos têm genes para a mesma característica no mesmo lugar, no mesmo locus. Porém, os cromossomos homólogos podem carregar variantes diferentes de gene para a mesma característica. Vamos lá. Se aqui tem gene para a cor do olho, aqui também tem que ter gene para a cor do olho. Só que o meu pai pode ter me mandado um gene, que nada mais é do que uma sequência de bases do DNA, que determina que o meu olho seja castanho. E a minha mãe tenha me mandado o gene para olho azul. Então, se aqui tem gene para a cor do olho, aqui também tem que ter gene para a cor do olho. Só que aqui pode ter o gene para a cor de olho castanho e aqui o gene para a cor de olho azul. Esses genes que ocupam o mesmo locus no cromossomo e agem sobre a mesma característica são os genes alelos. Então, o que vai diferenciar um homólogo do outro são os alelos que eles carregam. Tá? Se aqui tem gene para o formato do lóbulo da minha orelha, aqui também tem que ter gene para o formato do lóbulo da orelha. Só que o meu pai pode ter me mandado o alelo para lóbulo solto e a minha mãe ter me mandado o alelo para lóbulo preso. Tá? Calcula-se que a nossa espécie tem algo em torno de 20.000 pares de genes alelos. Cada par de gene para uma característica. Um gene do par eu herdei do meu pai, um gene do par eu herdei da minha mãe. Beleza? Então, repito, cromossomos homólogos têm genes para a mesma característica no mesmo locus.
porém os homólogos podem carregar alelos diferentes, variantes de genes para características diferentes. Beleza? A maioria das espécies, turma, tem célula somática, tem célula do corpo, com pares de cromossomos homólogos. E célula que tem par ou pares de cromossomos homólogos é célula diploide. E o símbolo de diploide é 2N. Então, se eu te falo que uma célula é 2N, eu estou te dizendo que aquela célula é diploide. Ou seja, aquela célula possui par ou pares de cromossomos homólogos. Tá? Repetindo, cromossomos homólogos são aqueles que têm o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma posição do centrômero, a mesma sequência de genes, porém um cromossomo do par você herdou do seu pai e o outro você herdou da sua mãe. E o que diferencia um homólogo do outro são os alelos que eles carregam. Tá? Se eu te falar, por exemplo, que a nossa espécie é 2N igual a 46, o que significa isso? Se a nossa espécie é 2N, as nossas células são diploides. As nossas células possuem pares de cromossomos homólogos ou 2 cromossomos de cada tipo. Esse número que está aqui na frente é o número total de cromossomos. Então, as nossas células têm um total de 46 cromossomos. Divide por 2, 23 pares de cromossomos homólogos. O cachorro é 2N igual a 78. Se eu te falo que o cachorro é 2N, eu estou te falando que o cachorro é diploide. Ou seja, as células do cachorro possuem pares de cromossomos homólogos. O número total de cromossomos na célula é 78. Dividindo por 2, 39 pares de cromossomos homólogos. Tá? Assim parece simples. O problema é quando o vestibular desenha ou quando pede para você desenhar. E aqui eu ainda vou facilitar, porque eu vou fazer em cor diferente. Ó. Eu posso representar a célula sim com cromossomo ou cromonema simples, ou posso representar a célula sim com cromossomo ou cromonema duplicado. Tá? Primeira manha para se pegar em exercício desse tipo. Toda vez que você for contar o número de cromossomos, conte o número de centrômeros. No cromossomo ou cromonema simples, o centrômero é essa regiãozinha condensada aqui. Ó. No cromossomo duplicado, o centrômero é a região que une as cromátides irmãs. Então, quantos centrômeros tem aqui? 6. Então, essa célula tem 6 cromossomos. Eu consigo dividir esses cromossomos em pares? Sim, né? Pela cor, certo? Tem o par vermelho, o par verde e o par preto. Se essa célula tem pares de cromossomos, ela tem pares de cromossomos homólogos. E a célula que tem pares de homólogos é diploide, é 2N. Se ela tem 6 cromossomos, 2N é igual a 6. Quantos cromossomos tem essa célula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um par, isso é outro par, isso é outro par. Então, essa célula tem pares de cromossomos. Se ela tem pares de cromossomos, ela tem pares de cromossomos homólogos. Se ela tem pares de homólogos, ela é diploide. Se ela tem 6 cromossomos, 2N vale 6. É a mesma célula em estágios diferentes do ciclo celular. Isso pode ser uma célula em intérfase G1, por exemplo, né? Uma célula 2N igual a 6 em intérfase G1. Isso é a mesma célula 2N igual a 6 em intérfase G2, em prófase ou em metáfase. Tá? Então, são estágios diferentes do ciclo celular. O número de cromossomos daqui para cá não mudou. O que mudou foi a quantidade de DNA. Um cromossomo simples tem um DNA.
Então, essa célula tem 6 cromossomos simples, ela tem 6 DNAs. Um cromossomo duplicado tem 2 DNAs, cada DNA em uma cromátide. Se essa célula tem 6 cromossomos duplicados, ela tem 12 DNAs. Beleza? Existem células, turma, que têm trincas de homólogos. Aí ela é uma célula triploide, 3N. Para eu transformar isso aqui numa célula triploide, o que eu deveria fazer? Colocar aqui mais 3 cromossomos, né? Por exemplo, um azul, 2 azuis, por exemplo. Se eu colocar aí 2 azuis, essa célula continua tendo pares de homólogos, ela continua sendo diploide. Para eu transformar isso aqui numa célula triploide, eu teria que colocar mais um vermelho, mais um preto e mais um verde. Aí ela teria trincas de homólogos. Ela seria triploide, tá? Zigotos triploides se formam em humanos, por exemplo, quando um óvulo é fecundado ao mesmo tempo por 2 espermatozoides. Aí você vai formar um zigoto triploide, que vai gerar um embrião triploide, que vai ser abortado espontaneamente, tá? A banana que a gente come é triploide. E por ser triploide é que ela não tem semente. Quem é triploide não sofre meiose normal. E por não sofrer meiose normal, não tem reprodução sexuada. E por não ter reprodução sexuada, é que ela não tem semente. Aquela laranja Bahia sem semente, ela também é triploide. Essa melancia pequenininha que existe agora sem semente, ela é sem semente por ser triploide, tá? Existem células que têm quadras de homólogos. Então, ela teria que ter aqui 4 vermelhos, 4 verdes e 4 pretos. Essa é uma célula tetraploide, 4N. Existem plantas que são naturalmente tetraploides ou duplo diploide, como por exemplo o café que a gente toma. A gente vai ter uma aula mais para frente para falar sobre isso. Existem fungos que são até octaploides, são 8Ns, tem 8 cromossomos de cada tipo. E tem célula que não tem homólogos. Tem célula que tem um cromossomo de cada tipo. Essa é uma célula haploide, que é aquela que não tem cromossomos homólogos, ou seja, ela tem um cromossomo de cada tipo. Beleza? Existe alga haploide, fungo haploide, protozoário haploide, o gametófito dos vegetais é haploide, o zangão, que é o macho da abelha, é haploide, tá? No nosso organismo, as nossas células haploides são os nossos gametas. Se na nossa espécie 2 vezes N vale 46, então N vale metade de 46, que é 23. Então, meu espermatozoide, SPZ, é a abreviação de espermatozoide. É N igual a 23. Ou seja, ele tem um total de 23 cromossomos, sendo um de cada tipo. Os óvulos do meu pudinzinho de leite condensado também são N igual a 23. Quando estamos nos amando numa das 9 vezes diárias, pode ocorrer a fecundação. N do espermatozoide mais N do óvulo, 2N, 23 mais 23, 46. Daí o zigoto na nossa espécie ser 2N igual a 46. Beleza? E naquela célula lá, turma, que eu representei na tela anterior. Se 2N vale 6, então N vale 3. Então a célula tem que ter um total de 3 cromossomos. Quaisquer 3 cromossomos? Não, tem que ser um de cada tipo. Nesse caso, um de cada cor. Tá? Posso representar assim ou com cromossomo duplicado. 1, 2, 3 cromossomos, um de cada cor. Então eles não formam par. Então essa é uma célula N igual a 3. Essa aqui também é uma célula N igual a 3. Moçada, o fato de ser haploide ou diploide não tem nada a ver com ter cromossomos simples,
tem uma única cromátide ou cromossomo duplicado que tem duas cromátides. Existe célula diploide com cromossomo simples e célula diploide com cromossomo duplicado. Tem célula haploide com cromossomo simples e célula haploide com cromossomo duplicado. O fato de ser diploide significa que a célula tem pares de cromossomos. Você consegue montar pares com os cromossomos. A célula haploide tem um cromossomo de cada tipo. Beleza? Os cromossomos da nossa espécie, eles são meio que a impressão digital dela, né? Todos os indivíduos cromossomicamente normais têm 46 cromossomos nas células somáticas, um determinado número de cromossomos com o centrômero no meio, que é chamado de cromossomo metacêntrico, um outro número de cromossomos com o centrômero um pouquinho para cima do meio, que é chamado de cromossomo submetacêntrico, e um determinado número de cromossomos com o centrômero bem fora do meio, que é o cromossomo acrocêntrico. A nossa espécie não tem cromossomo com o centrômero na extremidade, com o centrômero formando um telômero, que é a extremidade do cromossomo. Então, a nossa espécie não tem cromossomo telocêntrico. Só analisando o número, o tamanho, a forma dos nossos cromossomos, a gente consegue identificar uma série de anomalias. Por exemplo, se você me der uma foto com os cromossomos de um portador de síndrome de Down, eu vou olhar para os cromossomos sem olhar para a pessoa e vou dizer o dono desses cromossomos tem síndrome de Down. Esse conjunto de dados que a gente obtém analisando o tamanho, a forma e o número dos cromossomos, nós chamamos de cariótipo, tá? Cariótipo é o conjunto de dados sobre número, tamanho e forma dos cromossomos. E para a gente analisar cromossomo, nós temos que analisar a célula em divisão. E a melhor fase para se ver cromossomo é a metáfase. Porque a fase que os cromossomos estão mais condensados, então eles são mais fáceis de ver. E na metáfase, cromossomo sempre tem duas cromátides. Por isso que as imagens de cromossomo são sempre com cromossomo duplicado. E para a gente obter o cariótipo, então nós vamos ter que olhar uma célula em divisão. Normalmente usa-se célula da mucosa bucal. Passa aqui uma espátula, sai ali uma babinha cheia de célula, lava isso num tubo de ensaio contendo soro fisiológico e colchicina, que é um inibidor de formação de fibra do fuso. Então, as células que entrarem em divisão vão parar a divisão celular na metáfase. Aí você usa um corante específico para corar cromossomo, monta a lâmina, esmaga as células e olha no microscópio. Tira uma foto e monta os pares de cromossomos. A partir daí você vai obter o cariótipo. Cromossomo não tem nome, cromossomo tem número. E convencionou-se numerar os cromossomos do maior par para o menor. Então, o maior par de cromossomos daquela espécie é o par número 1. O segundo maior par é o par número 2, o terceiro maior par é o par número 3 e assim por diante. Vamos ver aqui no nosso caso, ó. Então, imagina que na nossa espécie o maior par de cromossomos é o par número 1. O segundo maior par é o par número 2. O terceiro maior par é o par número 3. E assim vai até o menor par, que é o par 22. Ah, Fefa, mas não são 23 pares de cromossomos na nossa espécie? São. Acontece que 22 pares são visualmente iguais no homem e na mulher. Então, o meu par de cromossomo número 1 é visualmente igual ao par de cromossomos número 1 da minha esposa. O meu par número 2 é visualmente igual ao par número 2 da Bia. O meu par número 3 é visualmente igual ao par número 3 da Mirella. Esses pares de cromossomos que são visualmente iguais
nos dois sexos são os autossomos, que nós vamos chamar de A. O 23º par de cromossomos é que vai diferenciar cromossomicamente a célula do homem da célula da mulher. Se no 23º par de cromossomos a gente encontrar dois cromossomos iguais, com praticamente o mesmo tamanho do cromossomo 8, isso é célula de mulher. Se no 23º par nós tivermos um cromossomo igual ao da mulher e um outro bem pequenininho, essa é a célula de um homem, tá? Esses são os cromossomos sexuais, heterocromossomos ou alossomos. São eles que carregam os genes para a formação de ovário ou para a formação de testículo, que determinaria o sexo genético. Os cromossomos sexuais na mulher foram chamados de cromossomos X. Como o homem tem um igual ao da mulher, ele tem um X, e o pequenininho foi chamado de Y. X e Y na nossa espécie são os cromossomos sexuais, heterocromossomos ou alossomos. Turma, então como que eu posso definir o cariótipo de uma pessoa cromossomicamente normal? Eu posso dizer, por exemplo, que uma mulher cromossomicamente normal tem 22 pares de A, 22 pares de autossomos, 22 pares dá 44, mais 2 cromossomos X. Ou essa mulher é 46,XX. Ou seja, que eu estou falando que ela tem um total de 44 autossomos mais 2 cromossomos sexuais X. Ou que ela tem um total de 46 cromossomos, sendo os 2 sexuais, 2 cromossomos X. O cariótipo de um homem normal é representado por 44AXY, ou seja, um homem cromossomicamente normal tem 44 autossomos, mais um cromossomo sexual X e um Y, ou ele tem um total de 46 cromossomos, sendo no par sexual um X e um Y, tá? Se você fosse, por exemplo, representar o cariótipo de um menino com síndrome de Down, ele, ao invés de ter 46 cromossomos, tem 47. Ao invés de serem 2 cromossomos 21, são 3. Então, você poderia representar assim, 45A, ou seja, ele tem 45 autossomos, entre parênteses, mais 21. O cromossomo que está a mais é o 21. X, Y por ser um menino. Ou 47, abre parênteses, mais 21, XY. Beleza? E não é só a aberração numérica que a gente consegue detectar pelo cariótipo. Por exemplo, se eu analisar os cromossomos de um portador de síndrome do miado de gato, eu vou ver que ele tem um cromossomo número 5 normal e um faltando um pedaço. É a perda desse pedaço do cromossomo 5 que causa a síndrome do miado de gato, ou síndrome Cri-du-Chat, como a gente vai estudar mais lá para frente, tá? Mas olha só, turma, por mais que eu olhe para um cromossomo, por mais perto que eu esteja olhando para um cromossomo, eu nunca consigo enxergar o DNA que está aqui nele. Porque DNA é uma sequência de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem a sua base. A, T, C ou G. Né? Então, se eu quiser saber quais são os genes que estão nesse cromossomo, eu tenho que sequenciar as bases nitrogenadas dos nucleotídeos do DNA desse cromossomo. E hoje esse sequenciamento é automático. Você coloca o DNA numa maquininha, ele vai te falando, ó, primeiro nucleotídeo tem base A, o segundo tem base G, o terceiro tem base T, o quarto tem base A, o quinto tem base C, e assim por diante. A primeira vez que sequenciaram o DNA inteiro de um ser humano foi no projeto Genoma Humano.
O projeto Genoma Humano sequenciou as bases nitrogenadas dos nucleotídeos dos cromossomos de um genoma humano. Genoma, turma, originalmente era definido como lote haploide de cromossomos da espécie. Então, pegar um genoma humano seria pegar um cromossomo número 1, um cromossomo número 2, um número 3, um número 4 e assim por diante. O nosso genoma tem 23 cromossomos. Uma célula haploide humana tem um genoma. Uma célula diploide tem 2 genomas. Uma célula triploide tem 3 genomas e assim por diante. Só que como o projeto Genoma Humano ficou muito popular, parecia sempre na mídia, precisavam achar um termo mais fácil de ser compreendido pelos leigos. Então, se a gente for pensar que pegando um cromossomo de cada par, nós estamos pegando um gene para cada característica, ao pegar um genoma, nós estamos pegando todos os genes daquela espécie. Daí a definição atual de genoma ser conjunto de genes da espécie, ou em inglês, genepool. Tá? Então, o projeto Genoma Humano pegou o DNA do cromossomo 1 e sequenciou da primeira até a última base. Do 2, do 3, do 4, do 5, do X e do Y. Né? Sequenciaram o DNA de homens, porque o X e o Y têm genes diferentes. Hoje, qualquer pessoa pode ter o seu genoma sequenciado. Existem empresas que oferecem esse serviço comercialmente. Já sequenciaram o DNA do James Watson, da dupla Watson e Crick. Já sequenciaram o DNA da Angelina Jolie. Foi baseado no DNA dela que ela tomou a decisão de fazer a mastectomia bilateral, porque ela tinha mais de 90% de chance de desenvolver câncer de mama. E qualquer pessoa pode ter o seu genoma sequenciado. O DNA do Watson é igual ao seu? Não. O DNA do Watson é igual ao meu? Não. O sequenciamento do DNA dos outros pode nos ajudar em alguma coisa? Sim. Quanto mais DNA a gente sequenciar, melhor é. Porque nós vamos localizando os genes no cromossomo e relacionando esses genes com doenças. Tá? Só um exemplo aqui, amiguinhos. Ó. Imagina que esse aqui seja o cromossomo 7. Isso é centrômero. Isso é o braço curto, que é o braço Q. Esse é o braço longo, que é o braço P. Imagina que sequenciando o DNA do James Watson, eu descobri que nesse locus do cromossomo 7 está o gene para a produção da enzima fenilalanina hidroxilase, que é a enzima que metaboliza o aminoácido fenilalanina. Se o gene para a produção dessa enzima está nesse locus do cromossomo 7 do DNA do James Watson, todos nós temos o gene para a produção dessa enzima nesse locus do cromossomo 7. O que muda é o alelo que cada um carrega aqui. Imagina que aqui estivesse o gene para a cor do olho. Todos nós teríamos nesse locus do cromossomo 7 o gene para a cor do olho. O que mudaria de um para o outro é o alelo que cada um carregaria aqui. Alguns carregariam aqui o alelo para o olho castanho, outros carregariam aqui o alelo para o olho azul, outros carregariam aqui o alelo para o olho verde. Tá? Então, quanto mais DNA eu sequenciar, mais genes eu localizo. E a partir do momento que eu localizo o gene, eu também consigo localizar qual é a mutação que causa uma doença relacionada com aquele gene. Certo? Então, se nesse locus está o gene para a produção dessa enzima, o que provoca a doença chamada fenilcetonúria é uma mutação neste gene. E a partir do momento que nós localizamos todos os genes nos cromossomos, abre-se a possibilidade daquilo que a gente chama de terapia gênica, que é consertar o defeito na sua origem. Tá? Alguns anos atrás surgiu aí uma nova técnica chamada CRISPR-Cas9,
que está revolucionando, né, essa edição gênica. Se eu souber onde está o gene, se eu souber a sequência de bases daquele gene, com essa técnica eu o localizo facilmente e consigo mexer, alterar esse gene. Tá? Se você nunca assistiu, assista Seleção Artificial na Netflix, que é uma minissérie, mas na verdade é um mini documentário sobre a técnica CRISPR-Cas9. Ok, amiguinhos? Bons estudos para todos, aquela paz, beijos e tchau.